Biografia histórica. Afonso de Albuquerque, o Leão dos Mares. Não se tem certeza onde nem quando Afonso de Albuquerque nasceu. Segundo a tradição, ele nasceu em Alhandra, nos arredores de Lisboa, mas é mais provável que tenha nascido em Vila Verde dos Francos, pois o seu pai, Dom Gonçalo de Albuquerque, era senhor desta localidade. Em relação à data, em 1512, Albuquerque revelou ter 50 anos numa carta, então ele deverá ter nascido em 1461 ou 62, mas alguns historiadores apontam para os anos de 1452 ou 53. Como já foi referido, ele era filho de Gonçalo de Albuquerque, terceiro senhor de Vila Verde dos Francos, e da sua mulher, Dona Leonor de Menezes. Através da linha paterna, ele descendia da família real portuguesa e foi educado em matemática e latim clássico na corte de Dom Afonso V, onde fez amizade com o seu filho, o então príncipe Dom João. Antes de começar a sua carreira militar na Índia, Albuquerque serviu 10 anos no norte de África. Em 1471, ele acompanhou Afonso nas conquistas deste das cidades de Tanger, Anafé e Arzila. Em 1476, juntamente com João, participou na Guerra da Sucessão Castelhana e lutou na Batalha de Touro. 4 anos depois, ele fez parte de uma esquadra enviada em socorro de Fernando II de Aragão, que lutou contra a invasão otomana de Otranto e derrotou a mesma em 1481. Nesse mesmo ano, Dom João II ascendeu ao trono e nomeou Albuquerque como seu estribeiro-mor. Em 1489, Albuquerque assumiu o comando da Fortaleza da Graciosa, perto da cidade de Larache, na África do Norte. No ano seguinte, fez parte da Guarda de João e em 1495 regressou a Arzila, onde o seu irmão mais novo, Martim, morreu a lutar ao seu lado. Quando Dom Manuel I ascendeu ao trono em 1495, ao contrário do seu antecessor, ele mostrou algumas dúvidas em relação a Albuquerque. A 6 de abril de 1503, Albuquerque, juntamente com o seu primo, Francisco de Albuquerque, partiu na sua primeira expedição à Índia. Nesta quinta armada da Índia seguiam também Duarte Pacheco Pereira e Nicolau Coelho. Durante a sua primeira expedição ao Oriente, Albuquerque participou em várias batalhas contra as forças do Samorim de Calcut e garantiu a segurança do Rajá de Cochin. Como recompensa pelas suas ações, os portugueses receberam permissão de construir uma fortaleza em Cochin e estabelecer relações comerciais com a cidade de Colón. O Forte Manuel serviu como ponto de partida para a expansão do Império Português no Oriente, e quando Albuquerque voltou a Portugal, em julho de 1504, ele foi bem recebido por Manuel. No início de 1506, Manuel confiou a Albuquerque uma esquadra de 5 navios, na armada de 16 navios comandada por Tristão da Cunha. O objetivo desta expedição era conquistar a ilha de Seculturá, aí estabelecer uma fortaleza e fechar o comércio no Mar Vermelho. Albuquerque recebeu o título de Capitão-Mor da costa da Arábia e levava consigo uma carta secreta escrita por Manuel, que ordenava que ele substituísse o então vice-rei, Dom Francisco de Almeida, assim que a sua missão fosse concluída. A frota zarpou de Lisboa a 6 de abril de 1506 e quando ela chegou ao canal de Moçambique, Albuquerque encontrou-se com João da Nova, que vinha da Índia, mas estava a invernar, porque a sua nau, a Flor do Mar, tinha um buraco no casco. Nova e a sua nau foram resgatados e ambos juntaram-se à frota de Cunha. Enquanto esta se encontrava em Melinde, Cunha enviou uma expedição diplomática em direção à Etiópia. A frota zarpou da cidade, atacou várias cidades muçulmanas na costa oriental africana, conquistou Seculturá em agosto de 1507 e iniciou a construção de um forte na ilha. Vem afobado assim não, vem tranquilo. Depois da sua conquista, Cunha e Albuquerque separaram-se. O primeiro seguiu em direção a Cananor, para aliviar os portugueses retidos no cerco da cidade. O segundo assumiu o comando de uma frota de 6 navios e 500 homens, rumo à ilha de Ormuz, um centro-chave do comércio no Oriente. Enquanto Albuquerque se dirigia para Ormuz, a sua frota conquistou as cidades de Curiate, Mascate e Corfação, e recebeu a submissão de Caiate e Soar. A 25 de setembro de 1507, Afonso chegou a Ormuz
e depois de uma das maiores batalhas na história da marinha portuguesa, conquistou a ilha. Depois da batalha, o rei de Ormuz aceitou tornar-se num tributário de Portugal e poucos dias depois, um emissário persa chegou à ilha e exigiu o pagamento do tributo ao Shah Ismail I da Pérsia. A resposta que Ismail recebeu foi que o pagamento seria feito na forma de balas de canhão e armas. Tá grosso. A 24 de outubro, a construção do forte de Nossa Senhora da Vitória começou, mas devido à deserção de vários homens e navios, por causa das condições de trabalho e da escassez de provisões, Albuquerque foi obrigado a abandonar Ormuz em abril de 1508. Ele voltou a Socotorá, onde encontrou a guarnição do forte a passar fome. Por isso, ele saqueou vários navios muçulmanos e a cidade de Caiate. De seguida, voltou a Ormuz e partiu para a Índia. Albuquerque chegou a Cananor em dezembro de 1508 e entregou a carta secreta que o nomeava como governador a Almeida. O então vice-rei, juntamente com os vários capitães que tinham desertado Albuquerque em Ormuz, recusou-se a passar de imediato o cargo, porque o seu mandato só terminava em janeiro e pretendia vingar a morte do seu filho, Lourenço de Almeida, que foi morto na Batalha de Shaul, contra uma frota de mamelucos comandada por Mir Hossein. Albuquerque dirigiu-se para Coxim e ficou à espera das ordens de Manuel. A 3 de fevereiro de 1509, Almeida derrotou uma frota numericamente superior de forças mamelucas e de Guzerat na Batalha de Dio. Em agosto, devido a uma petição dos capitães desertores e de Diogo Lopes de Sequeira, que tinha sido enviada à Índia com o objetivo de chegar a Malaca, Almeida enviou Albuquerque para a fortaleza de Santo Ângelo, em Cananor. Em setembro desse ano, Sequeira tentou estabelecer contacto com o sultão de Malaca, mas falhou. Em outubro de 1509, o marechal do reino, Dom Fernando Coutinho, chegou a Cananor e trazia consigo 15 naus e 3.000 homens para conquistar Calcute. Até à altura, Coutinho, que era parente de Albuquerque, era o fidalgo mais importante que se tinha deslocado ao Oriente, e a 4 de novembro, Albuquerque iniciou a sua governação. O objetivo dele era construir fortalezas em pontos estratégicos da costa, capazes de ser abastecidas por via marítima, para dominar os muçulmanos e controlar o comércio no Oceano Índico. Inicialmente, Manuel e o Conselho do Reino, com o intuito de distribuir o poder a partir de Lisboa, criaram 3 áreas jurisdicionais, uma para Albuquerque, que tinha como missão conquistar Ormuz, Adém e Calcute, uma para Sequeira, que deveria estabelecer contacto com o sultão de Malaca, mas falhou e voltou para Portugal, e afinal, para Jorge de Aguiar, que se estendia desde o Cabo da Boa Esperança até Guzerat. Aguiar acabou por ser substituído por Duarte Lemos, só que este acabou por deixar a Índia e deixou a sua frota ao governador. Em janeiro de 1510, cumprindo as ordens que recebeu de Manuel e aproveitando a ausência do Samorim, Albuquerque avançou sobre Calcute. Porém, o ataque à cidade revelou-se um fracasso, quando Coutinho, cegado pela perspectiva de um saque abundante, sofreu uma emboscada e foi ferido nela, o que obrigou Albuquerque a resgatar Coutinho e a desistir da conquista. Depois desta derrota, Albuquerque reuniu uma frota de 23 navios e 1.200 homens, e segundo relatos contemporâneos, ele pretendia combater com frota mameluca no Mar Vermelho ou voltar para Ormuz. Albuquerque não cumpriu as suas intenções, porque Timoja, um corsário hindu aliado dos portugueses, informou que a frota estava em Goa, onde se tinha refugiado depois da Batalha de Dio, devido ao estado físico do sultão Hidalcão e à guerra entre os sultanatos do Decão. Devido a estas informações, Albuquerque decidiu conquistar a cidade, e o primeiro assalto sobre ela deu-se entre março e maio. Albuquerque conseguiu ocupar momentaneamente a cidade, só que devido ao mau estado das fortificações, à falta de apoio dos locais e à insubordinação dos seus homens, depois de um ataque liderado por Ismail Adil Shah, ele recusou um acordo de paz e abandonou Goa em agosto. A frota voltou de Goa destroçada, e uma revolta palaciana em Coxim dificultou a reparação desta. Os únicos navios que chegaram à Índia eram comandados por Diogo Mendes de Vasconcelos e dirigiam-se a Malaca. A 25 de novembro, Albuquerque regressou a Goa com uma nova frota
reforçada pelos navios de Vasconcelos, que acompanhou o governador contra a sua vontade. Goa era defendida por cerca de 9.000 homens, e quando a cidade caiu, a 10 de dezembro, apenas 3 destes 9.000 ainda respiravam. Albuquerque conseguiu conquistar não só a cidade, mas o apoio dos locais. Porém, acabou por frustrar Timoja, que desejava tornar-se no governador da cidade. Mesmo assim, Timoja foi recompensado por Albuquerque, quando este o nomeou como representante do povo. Quando ainda estava em Goa, Albuquerque recebeu queixas de uma escassez de moeda. Por isso, ele decidiu começar a primeira cunhagem de moeda portuguesa fora do reino, e esta possuía o tamanho, peso e forma das moedas locais, mas simbologia portuguesa. Em fevereiro de 1511, Albuquerque recebeu uma carta de Rui Araújo, através de um comerciante hindu. Araújo era um membro da frota de Sequeira e um prisioneiro em Malaca. Na carta, ele aconselhou Albuquerque a avançar sobre a cidade com a maior força possível e deu os pormenores sobre os procedimentos a tomar pelo governador. Albuquerque mostrou a carta a Vasconcelos como um argumento para que este juntasse a sua frota à dele, e em abril de 1511 o governador reuniu uma frota de 18 navios e 1.100 homens e zarpou de Goa, depois de a ter fortificado, em direção a Malaca, apesar de estar a contrariar as ordens de Manuel e de ter recebido protestos de Vasconcelos, que reivindicou para si o comando da expedição. Na altura, Malaca era a cidade mais rica que os portugueses tinham tentado conquistar, mas apesar da sua riqueza, era uma cidade composta maioritariamente por construções de madeira. Oh shit! Mesmo assim, ela era defendida por cerca de 20.000 homens, que tinham ao seu dispor cerca de 2.000 peças de artilharia. Mas apesar destes números, a maior fraqueza da cidade era a impopularidade do seu líder, o sultão Mahmud Shah, que provocou insatisfação aos comerciantes não muçulmanos da cidade, quando concedeu privilégios àqueles que o eram. A cidade foi assaltada várias vezes pelos portugueses, e o último assalto deu-se a 24 de agosto, quando Albuquerque e os portugueses encontraram uma Malaca abandonada pelo seu sultão e pelos seus aliados guzerates. Depois de ter conquistado a cidade, Albuquerque ordenou a construção de uma fortaleza, preparando assim a cidade para um eventual contra-ataque malaio, mas este não chegou, e em novembro a fortaleza de Malaca, que ficou conhecida como a Famosa, foi concluída. Albuquerque estabeleceu a administração portuguesa em Malaca e nomeou Araújo como seu feitor, e Nina Chatu, o comerciante hindu que lhe entregou a carta de Araújo, como representante do povo e conselheiro. Ainda em Malaca, Albuquerque fez vários esforços diplomáticos, como demonstrar generosidade com os comerciantes do Sudeste Asiático, na esperança que estes fizessem eco das boas relações com os portugueses, e enviou missões diplomáticas a países asiáticos. Uma sob Rui Nunes da Cunha, que foi a Pegu, no atual Myanmar, e outra sob Duarte Fernandes, ao reino do Sião, a atual Tailândia, que ambicionava conquistar Malaca. Ainda em novembro de 1511, depois de ter descoberto a localização das Ilhas das Especiarias, o arquipélago das Molucas, Albuquerque enviou vários navios a estas, comandados por António de Abreu e Francisco Serrão, e pilotados por malaios. Abreu e Serrão foram os primeiros europeus a chegar às Ilhas Banda, mas a nau do último encalhou próximo à ilha de Ceram, e o sultão de Ternate, Abu Lais, com o objetivo de estabelecer uma aliança com os portugueses, acolheu Serrão e os seus homens na ilha de que era sultão, em 1512. Os portugueses ainda foram autorizados a construir uma feitoria na ilha, o Forte de São João Batista. A 20 de novembro de 1511, enquanto navegava de volta para a Índia, a Flor do Mar naufragou devido a uma tempestade, e Albuquerque sobreviveu por pouco. Todo o saco de Malaca foi perdido no naufrágio. E para piorar a situação, em Goa instalou uma revolta, liderada pelas tropas do sultão Ismail Adil Shah de Bijapur, lideradas por Rossalcão e com a ajuda de vários portugueses. Esta revolta foi facilitada porque vários portugueses que se opuseram à conquista da cidade abandonaram-na e chegaram até a escrever a Manuel que seria melhor deixá-la. Albuquerque foi impedido de navegar mais pela Monção e teve que esperar por reforços
que vinham comandados pelo seu sobrinho, Garcia de Noronha e Jorge de Melo Pereira. A 10 de setembro de 1512, Albuquerque zarpou em direção a Goa, com uma frota de 14 navios e 1.700 soldados. Assim que ele chegou a Goa, Rossalcão rendeu-se, e depois de Albuquerque ter prometido poupar a vida dos portugueses que o traíram, Rossalcão entregou a cidade. Meu Deus do céu, Beg! Meu Deus do céu! Albuquerque cumpriu a sua promessa, porém, como castigo, ele ordenou que eles fossem mutilados. Porra! No início de 1513, enquanto Jorge Álvares navegava a partir de Pegu numa missão dada por Albuquerque, ele recebeu permissão para aportar na ilha de Lintin, no sul da China. Pouco tempo depois, Albuquerque enviou Rafael Perestrelo ao sul da China para estabelecer relações comerciais com a dinastia Ming. Perestrelo chegou a Cantão ainda em 1513 e voltou lá entre 1515 e 16. Estas expedições, juntamente com as de Tomé Pires e Fernão Pires de Andrade, constituíram os primeiros contactos diplomáticos diretos europeus com a China. Em dezembro de 1512, Mateus o Arménio, um embaixador etíope, chegou a Goa. Ele foi enviado pela rainha regente Helene da Etiópia, depois da chegada dos embaixadores portugueses enviados por Cunha. Mateus pretendia estabelecer uma aliança com Portugal e com o Vaticano para fazer face ao crescente poder otomano na região, e apesar de muitos desconfiarem dele, Albuquerque recebeu Mateus com honras, enviou-o para Portugal e avisou Manuel, que por sua vez avisou Leão X. Em fevereiro de 1513, Albuquerque zarpou em direção ao Mar Vermelho com uma força de 1.400 homens. Uma das ordens que Albuquerque tinha recebido de Manuel era garantir o controle português sobre o Mar Vermelho. Devido à sua aridez, Socotorá foi abandonada pelos portugueses e Albuquerque pensava que a cidade de Massoá poderia tornar-se uma boa base para os portugueses, muito provavelmente devido às conversas que teve com Mateus. O governador sabia que os mamelucos estavam a preparar uma segunda frota no Suez e queria avançar sobre Adém antes de reforços chegarem à cidade, por isso ele sitiou a mesma. Ela era uma cidade fortificada e, devido a uma má preparação do cerco, Albuquerque não conseguiu conquistar a cidade e decidiu desistir dela. A frota de Albuquerque entrou no Mar Vermelho e pretendia chegar a Jeddah, porém, como os ventos eram desfavoráveis, em maio ela foi obrigada a aportar na Ilha do Camarão. Depois das provisões da ilha se terem esgotado, os portugueses abandonaram-na e em agosto, depois de terem falhado chegar a Andém pela segunda vez, eles voltaram à Índia. Um dos planos de Albuquerque para expulsar os muçulmanos da Terra Santa era o de roubar o corpo do profeta Maomé. Caracas. Em 1514, enquanto se encontrava na Índia, Albuquerque focou-se na sua governação e procurou estabelecer uma paz com Calcute, recebeu embaixadas e consolidou Goa. Devido à escassez de mulheres portuguesas na colónia, Albuquerque incentivou casamentos entre portugueses e goesas, através de privilégios e isenções. Ainda no início de 1514, foi enviada a Leão uma embaixada portuguesa, liderada por Cunha, e que percorreu as ruas de Roma, numa procissão extravagante onde mostrou as riquezas da Índia. Ainda neste ano, o governador enviou embaixadores ao sultão Muzaffar II de Gujarat e pediu a este permissão para construir uma fortaleza em Diu. Muzaffar recusou, mas os dois trocaram presentes diplomáticos, entre eles um rinoceronte. Albuquerque enviou o animal a Manuel, que por sua vez enviou a Leão. Apesar disto, o animal morreu num naufrágio na costa italiana, porém, através de uma descrição escrita, o pintor alemão Albrecht Dürer imortalizou o animal, sem nunca o ter visto, com a xilografura do rinoceronte de Dürer. Depois de ter regressado do Mar Vermelho, Albuquerque foi visitado por um embaixador de Ismael, que o convidou a nomear o enviado de volta para a Pérsia. O enviado escolhido foi Miguel Ferreira, que manteve várias conversas com Ismael sobre os objetivos comuns dos persas e portugueses de derrotar o sultão mameluco. O embaixador persa e Ferreira chegaram a Hormuz em março de 1515, que se tinha rendido a Albuquerque. Este permaneceu na ilha
e viu a construção da fortaleza da mesma ser concluída ainda em 1515. Ainda em Hormuz, Albuquerque investiu em esforços diplomáticos para concretizar o seu objetivo de dominar pontos estratégicos que permitiu o controle marítimo e o monopólio comercial da Índia. Apesar da sua energia, ele acabou por adoecer em setembro e em novembro zarpou para a Índia. Tirando os problemas que tinha de enfrentar no Oriente, na corte portuguesa ele tinha vários inimigos que manipulavam Manuel contra ele, e à entrada do porto de Goa ele encontrou-se com o seu inimigo pessoal, Lope Soares da Albergaria, que o vinha substituir como governador. Manuel enviou a Albergaria em março de 1515, porém, em agosto, o primeiro ficou a saber que o sultão mameluco estava a preparar uma frota para atacar os portugueses na Índia e em Hormuz. O rei temeu as possíveis consequências da substituição de Albuquerque e escreveu de imediato à Albergaria, pedindo-lhe que, caso já tivesse iniciado a sua governação, devolvesse a Albuquerque o comando. Apesar disto, o golpe da sua substituição por Albergaria foi demais para Afonso de Albuquerque, que acabou por morrer a 16 de dezembro de 1515. Muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Para apoiarem o canal, inscrevam-se, deixem o vosso gosto e comentário, ativem as notificações e sigam-me nas minhas redes sociais que estão na descrição.